E aí, pessoal, estamos começando o podcast da XN Max, hoje com a presença do Dr. Diogo Viana, ele que é endocrinologista, cheio de especializações, e quem olha ele agora assim, todo saradão, não vai acreditar que ele foi obeso. Dr. Diogo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lu. Quando que você começou a emagrecer? Então, eu sou anestesista de formação, minha formação básica era anestesia, e exatamente por conta da anestesia, a minha vida degradou. Porque quando eu fiz a minha formação em anestesia, e você tem várias subespecializações dentro da anestesia, o que acabou caindo no meu colo para eu fazer com mais frequência era a anestesia mais hardcore. Era o que ninguém queria fazer, mas era o que demandava mais atenção, mais cuidado e mais especialização. Transplante de órgãos, cirurgia cardíaca e cirurgia oncológica. Molezinha, né? Moleza. Horas, tipo assim, 24 horas de cirurgia que você fazia. Então, você trabalhava muito, comia mal? Só comia mal, trabalhava 100% e fazia zero atividade física. E aí, desde o término da residência até o início da minha entrada na anestesia, eu já pesava 140 quilos. Eu, quando conheci a Michelle, minha esposa, eu pesava 78 quilos. Ah, então isso que eu ia te perguntar. Antes você era uma pessoa Magro. saudável, magra? Magro, fazia atividade. E aí a medicina e o estudo fez com que eu parasse de começar a fazer atividade física, piorasse abruptamente o meu padrão de alimentação. E aí, entrando no mercado de trabalho e entrando no mundo workaholic, eu parei 100% de fazer atividade física e comecei a comer absolutamente só junk e besteira. Minha vida era essa. E aí eu fui ganhando peso e cheguei no meu peso máximo, que foi 140 quilos. E aí, há quanto tempo você mudou seu estilo de vida para um estilo saudável? Eu mudei de verdade, assim, eu comecei a mudar depois do nascimento do meu filho, do Vicente. Em 2015, o Vicente nasceu e aí me deu um start de uma necessidade de mudança. Mas sempre quando a gente está obeso, você sempre que percebe que você quer mudar, mas você não quer. Eu sabia que para mudar eu devia mudar muito o meu estilo de vida, eu tinha que fazer as coisas que eu não estava 100% disposto a fazer. Mas eu sempre falo para os meus pacientes hoje, ou a gente muda com o objetivo por alguém ou por você. Ou é no amor ou é na dor. E as duas coisas acabaram acontecendo. O amor pelo meu filho, né, de querer ver ele crescendo, e o medo de morrer. Porque eu estava sem fazer exame há muito tempo, e quando eu fui fazer o exame, eu falei assim, cara, deu muito ruim aqui. Mas no seu dia a dia, você sentia tipo, falta de ar, nada? Eu sentia cansaço, mas eu era indisposto crônico, né? Eu era um cara sedentário, então eu não tinha disposição para fazer nada. E aí, quando o exame veio, que eu comecei a linkar. O Vicente já tinha 9 para 10 anos, 9 para 10 meses. A gente estava indo viajar para o exterior e no meio dessa viagem, no avião, uma passageira passou mal. E aí ela estava... Eu já comprava a cadeira, aquele assento conforto, para poder caber mais, porque eu já não cabia na cadeira normal. Sim. E eu estava na primeira fileira, daquela fileira de 4 do meio, e a passageira estava em pé, ela passou mal, ela teve uma síncope, um mal súbito, ela caiu de cara no chão. E eu sempre fui anestesista, o anestesista é o cara da emergência. Claro. Então, cara, eu já entubei com o Vicente no carro, eu já parei o carro para entubar um acidentado no carro, reanimar a gente na rua, reanimar a gente no prédio que eu morava. Que ajudá-la, né? Sempre, eu teria que ajudá-la. E eu pensei 200 vezes assim, cara, não sei se eu quero levantar daqui, que me dá preguiça. Eu estava com o Vicente em cima. E a Michelle, moça, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Fui. E aí, pesado, né? Difícil se E aí mover que eu comecei, ali. mas naquele momento que eu estava na adrenalina, eu não percebi, mas eu já comecei a sentir que eu não conseguia agachar para cuidar dela. Eu tive que deitar. E ela estava vomitada, ela tinha passado mal, e a gente conseguiu reanimar ela. Ela não foi nada grave, mas eu tive que funcionar uma via dela deitada, soro. E as aeromoças falando para mim, você tem certeza que dá para você levar? A gente estava sobrevoando no Marrocos, a gente ia parar na Holanda. E aí, assim, dá para esperar? Quer parar? Se não for agora, a responsabilidade é sua, não sei o quê. Eu falei, cara, para. Ela estava bem, mas o processo de eu resolvi parar. E aí veio o start. E o start veio quando eu fui passar o caso para o médico no Marrocos, que eu estava descendo em Casablanca. Ele olhou para mim com uma cara de nojo, assim, olhando para mim, conversando comigo, falou assim, o que foi? O que está acontecendo com você? E eu não tinha percebido, focado no caso, passando o caso. Quando eu fui no banheiro, eu vi. Eu estava com, cara, mancha de vômito na barba, o óculos todo emperrado, a camisa estava suja, que eu estava com uma camisa branca com uma bolinha azul. A camisa estava toda manchada de vômito e eu não tinha percebido. E aí eu no banheiro, depois que eu passei o caso, que eu olhei para mim e falei assim, cara, isso não sou eu, tenho que fazer alguma coisa. E aí a viagem inteira, o Vicente estava pequeno, aprendendo a andar, e eu comecei a perceber essas coisas que eu não tinha percebido. Eu não tinha mais a disposição para pegar o Vicente no colo. Sim. Cansava. O Vicente chorava, eu não conseguia botar ele no colo, botar ele no carrinho. Eu não conseguia andar com ele muito tempo. E a viagem inteira eu falei assim, eu vou mudar. E aí quando eu cheguei no Brasil, eu startei o processo para fazer a mudança acontecer. E aí isso também foi a mudança aconteceu. Oi, isso tem 7 anos. 7 anos. Então, assim, também não... Não foi de uma hora para outra. Não, e também não tem tanto tempo, né? Ao mesmo tempo, você conseguiu
de fato, hoje você leva um estilo de vida Exato. saudável, mas você se permite comer. Enfim. Hoje eu vivo. E o que eu ensino para todos os meus pacientes é exatamente isso. Você não precisa criar restrição e você nunca deve pensar no processo de emagrecimento como uma janela. Ele é uma mudança. E a mudança que eu tento passar para todos eles e para todo mundo que está assistindo aqui também, eu acho que é importante, é exatamente isso. Quando você está acima do peso, você tem que entender que o motivo de você estar acima do peso são os hábitos que você vem fazendo até agora. Sim. Que ou você se dedica a mudar o que você está fazendo, ou nada vai acontecer. Mas você é contra dietas extremamente restritivas? Sou absolutamente contra. Só funcionam a curto prazo? Não, também, exatamente. Só funciona a curto prazo, não gera adesão. Então, a gente sabe hoje, do ponto de vista de ciência na medicina, que a obesidade é uma doença crônica. Uhum. E dependendo do nível, você vai ser obeso para sempre. A tua cabeça é de obeso, o teu cérebro é de obeso, e isso demora a fazer com que as mudanças aconteçam. Então, qualquer médico hoje consegue fazer um paciente emagrecer de 3 formas. Cirurgia bariátrica, remédio e dieta. Nas 3 formas, se a cabeça não muda, todas as mudanças são temporárias. A taxa de reganho de peso para a cirurgia bariátrica hoje é quase 60% em 5 anos. O remédio você usa, é uma prescrição exagerada de remédio, você usa o remédio para emagrecer, mas se você para de usar o remédio, você volta a cometer os mesmos erros que antes. E a dieta também. Quanto mais restrita a dieta for e menos adesão tiver, ela vai durar o tempo da execução, porque quando terminar, ele vai voltar a cometer os mesmos erros do que antes. Então, o processo todo ele deve ser focado na mudança comportamental. Então, o remédio ele pode ser usado? Pode, desde que eu auxilie o paciente a fazer essa mudança acontecer. A dieta também, mas desde que essa dieta seja possível dele conseguir manter. Ele tem que olhar um planejamento alimentar e não olhar o seguinte, cara, quando é que vai acabar isso que eu não aguento mais seguir? Uhum. É olhar para o planejamento e falar o seguinte, pô, beleza, isso aqui eu consigo seguir para o resto da vida com algumas adaptações, mas eu consigo seguir. Se eu não conseguir mudar a questão comportamental, o paciente não muda. Ele vai mudar durante um tempo, mas ele vai estar sempre com aquele demônio atrás dele, dizendo o seguinte, qualquer deslize, eu estou aqui de volta. E aí, quando ele muda a questão comportamental, ele faz as coisas acontecerem. E você conseguiu eliminar quanto... Na verdade, a gente não pode falar muito em peso, né? Porque imagino que hoje seja pesado, hoje eu sou pesado, mas você tem muita massa magra. Sim. Então, essa coisa de falar de balança de peso, eu nem acho que é o ideal. Mas você transformou o seu corpo. Hoje você tem muito mais massa magra do que gordura. Sim. Em quanto tempo você chegou nesse lugar aí? Então, quando eu não tinha estudado, eu sou nerd. Acho que todo mundo me conhece, sabe que eu sou nerd. Eu gosto de estudar, eu sou um cara muito dedicado em relação à medicina, eu amo fazer isso. Quando eu comecei o processo de emagrecimento, eu cometi o mesmo erro que todo mundo comete. Eu fui para uma dieta restrita, um programa de emagrecimento, eu fui para o Whole30, e aí no Whole30 eu perdi 20 quilos em um mês. E esse Whole30, né? Não sei se todo mundo sabe o que é, mas é super restritivo. Muito. Você tira um monte de coisas para depois ir introduzindo. O pessoal muito do CrossFit pesado. Faz muito. CrossFit. Por que o pessoal do CrossFit faz isso? Porque a ideia de ser mais natural possível, de ser uma alimentação paleo. Uma coisa meio... isso que eu ia falar. De ser mais aquela pegada paleo, mais natural, menos industrializado, menos inflamação. Então, hoje... Mas por que a galera do CrossFit que faz É uma mentalidade que mudou. Na verdade, o início do CrossFit, o CrossFit ele foi fundado por um médico, né? Ele tinha uma ideia da promoção da saúde, da resolução com o esporte da alimentação, mudar a vida das pessoas. Mas é um conceito temporal. O CrossFit é um esporte antigo e antigamente a gente tinha ideia que existia uma melhor dieta. Entendi. Que a dieta seria melhor se cortasse carboidrato. Hoje a gente sabe que não existe uma melhor dieta. A melhor dieta... Você tentou fazer essa? Tentei. E o que aconteceu? Eu perdi muito peso. Mas quando acabou os 30 dias do Whole30, o que aconteceu? Exatamente o que aconteceu. Reganhei 7 quilos. Muito rápido. Em, sei lá, 12 dias. Eu reganhei 7 quilos. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Mas tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aí que eu comecei a estudar o processo de obesidade, de emagrecimento, e aí que eu fiz a transição da carreira, aí que eu larguei a anestesia e as coisas começaram a acontecer. Gente, comer carboidrato ajuda no emagrecimento. Ajuda, não é fundamental. Isso, é fundamental para ter adesão, é fundamental para você poder treinar, é fundamental para você poder viver. Cortar o carboidrato é insustentável a longo prazo. E o que eu mostro hoje para todos os pacientes é exatamente o que as evidências modernas relacionadas ao emagrecimento dizem. O vilão não é o carboidrato, o vilão é o excesso. O vilão é o sedentarismo, o vilão são os altos e baixos. Então, a gente tem que tentar atingir um ponto de equilíbrio onde seja possível viver e manter. Uhum. Só que muitas pessoas querem um atalho para emagrecer porque não querem deixar de fazer determinadas coisas e acham que existe um agente de modificação. Até existe, mas ele tem saldo, ele tem um período de validade. Depois daquilo, quando você parar de fazer, você vai voltar a cometer os mesmos erros do que antes, vai voltar para onde você estava. E até quem está, né, tipo, visualmente magro, né, que aí acha, tô bem... Cara, tem que praticar atividade física regularmente e comer bem, né? Porque a saúde não tem peso, não na verdade. Não tem peso. Eu sempre falo isso. Hoje eu estava conversando com um paciente que foi exatamente isso. Ele perdeu 27 quilos em 60 dias. Era um homem,
testosterona baixa, hipogonádico por conta da obesidade, usava Que insulina. é isso? O quê? A testosterona para de funcionar, o testículo para de funcionar. É uma síndrome chamada MOSH, que é o hipogonadismo masculino associado à obesidade. É a redução da produção de testosterona no homem associado à obesidade. Tá. E aí a gente fez o tratamento todo dele, ele emagreceu, ele usava insulina. Então ele veio para mim e falou assim, doutor, eu não uso mais insulina. A hemoglobina glicada dele era 10,3. A gente já considera um cara diabético com 6,3, 6,1. Hoje ele veio para mim com 5,9 de glicada 60 dias depois, sem usar insulina. Porque as mudanças foram feitas, o tratamento foi feito de forma definitiva. E isso que eu mostrei para ele, ele não teve restrição, ele come carboidrato, ele aprendeu a comer e fazer atividade física. E o que eu negociei com ele hoje foi exatamente isso. Ele falou assim, mas eu não estou fazendo tanta atividade física ainda. Eu falei, para você ficar livre do remédio, você precisa fazer atividade física. Sim. Os remédios, eles são um freio no carro. Você está indo em direção ao precipício a 180 km por hora. O remédio não vai mudar a direção. A cirurgia não vai mudar a direção. Ela vai frear. Em vez de ir a 180 km por hora, você vai a 40. Mas você continua indo em direção ao precipício. Você falou de hormônio, eu vou querer falar de terapia, né, de reposição hormonal, mas antes, uma pessoa, tipo, tá assistindo a gente agora, não faz nada, quer começar, tá? Não tem, sei lá, não pode marcar um médico agora, ou só, né, uma consulta com um médico famosão daqui a um tempo. Qual é o start, né? Inicia como? Uma coisa básica, que qualquer um pode botar ali no dia a dia em casa. O mais importante, eu sempre falo, que é querer mudar. Então, quando você quer mudar, você consegue executar pequenas mudanças. As mudanças que são infalíveis, quais são? Corta o junk, corta a refeição livre. Come comida. Pode comer pão? Pode. Come pão francês, arroz, feijão, macarrão, come tudo. Mas corta o junk. Corta a pizza, corta o doce, corta o açúcar e faz atividade física 3 horas na semana. Eu duvido que você não vai conseguir emagrecer. Se você conseguir ter adesão a isso, eu duvido que você não vai conseguir emagrecer. Só que o processo vai muito além disso. Não pensa que é só ir em restaurante que vende sanduíche, não, gente. É em casa, é fritura, né? Fritura, tudo isso que é muito elaborado, tem muita gordura, isso tudo é junk. Batata frita, doce, pizza. É porque a gente fala, pode comer batata, o povo já acha que é a Já batata, acha que é não é a batata batata frita. Pode fazer ali uma batata, Exato. né? Tipo na... Faz a batata assada, ou então pega na air fryer, né? Isso Isso tudo melhora a qualidade do que você está comendo e faz com que você tenha mais adesão. E não é comer o dia inteiro também. Também não. Agora, você é a favor de comer essa coisa de 3 em 3 horas ou só quando tem fome? Eu sou a favor de comer a quantidade de calorias dispostas ao longo do dia. Aí entra aquela questão do jejum intermitente, que eu sempre falo também. Mas uma pessoa leiga começa o jejum do nada? Pode começar do nada, mas aí as pessoas elas acham que o jejum é uma forma de emagrecer, mas não é. O jejum é uma estratégia nutricional. O processo de emagrecimento é física, é termodinâmica, é calorias, mas gastos. ela não precisa de um médico para começar o jejum? Não precisa. Ah, então já explica aí. Eu já ia falar que não poderia. Eu já ia falar, tem que ir. O jejum, existe jejum religioso, existe vários tipos de jejum. Você não precisa ter uma orientação médica para fazer o jejum. Você só precisa entender o que é o jejum e o benefício do jejum. Porque Mas começa com quanto tempo? Depende do que você... Se você quiser pular uma refeição, já vai ajudar. E ajuda no sentido do quê? O processo do jejum não é um processo de emagrecer, porque o jejum isolado não vai fazer ninguém emagrecer. Porque se você faz jejum e come uma tonelada de pizza, você vai engordar. Claro. O jejum é uma estratégia nutricional. Então, imagina o seguinte... O processo de emagrecimento é física. Você precisa gastar mais calorias do que você está ingerindo. Ponto. Então, você tem que fazer atividade física para aumentar o gasto calórico e controlar a tua ingestão calórica e comer menos. Se você é muito glutão e quer comer muito volume de comida, você vai pegar a quantidade de calorias que você comeria dividida em 5 refeições e vai dividir em 2. Eu fiz essa estratégia no meu processo de emagrecimento e super funcionou. Eu hoje sou mega adaptado em jejum. Eu treino todo dia às 7 horas da manhã aqui na XN em jejum. Musculação pesada, intensa, agachando, fazendo tudo. Por quê? Não é o jejum que vai me fazer passar mal, né? O que te dá energia para poder treinar é a alimentação que você fez 4 a 8 horas antes. Por isso que eu não tenho energia, gente. Toda hora antes de dormir eu como um doce, como um negócio nada a ver. Exatamente. Isso te inflama, isso não dá energia para você. Agora, quando você, antes de dormir, você come carboidrato, macarrão, e essa também é outra lenda, né, do carboidrato à noite engorda, que é lenda, que é como eu falei, ele é física. Então, o pão francês não vai chegar e falar o seguinte, deu 7 horas, agora eu tenho 500 calorias. Não, ele continua com a mesma... Agora ele dá uma... ele continua com a mesma quantidade de calorias. As pessoas falam isso, né? Muito mito. E é mito por conta da questão de ser lógico. É lógico, né? Você vai pensar, vou comer o carboidrato à noite e vou dormir, não vou gastar nada, então não vou engordar. Nada de lógico, porque o que conta é o saldo em 24 horas ao longo do dia. Então, o nosso corpo é uma máquina. As mitocôndrias, o nosso organismo, o metabolismo é uma máquina. Para fazer essa máquina funcionar, você precisa de 2 coisas. Comer comida e fazer atividade física. É isso que você precisa. E isso salva a vida.
Bom, já vira a dica dele, né? Dá para qualquer um começar agora. Bota aí, atividade física. Agora, atividade física não é só caminhada, não, gente. É muito importante a musculação para o emagrecimento. Eu sempre falo isso. O último guideline de obesidade europeu, ele fala o seguinte: para você perder peso, um obeso perder peso, ele precisa de 3 horas de atividade física. Para ele manter o peso perdido, ele precisa de 5. Mas calma aí, 3 horas na semana. Só? Para perder. Para ele manter o peso perdido, ele precisa de 5. Mas por quê? Porque o nosso metabolismo ele vai lutar contra o processo de perda de peso. Quanto mais peso você perde, mais ele desativa o teu metabolismo, ele lentifica o teu funcionamento metabólico. E aí entra fundamental o papel da musculação. Porque como que você faz o teu metabolismo aumentar? Ganhando massa muscular. E é muito frequente as mulheres terem medo de ficar forte demais e não querer treinar, de não querer fazer musculação porque acha que vai ficar forte demais. E eu sempre falo, nem que você queira, eu quero ficar um corpo enorme e gigante. Eu falo assim, vai demorar tempo. Então não é você fazendo 1 ano ou 2 anos de musculação que você vai ter um corpo lindo, maravilhoso e vai ficar forte demais. É muito, muito além disso. É muita dedicação, muito cuidado, é um foco para ganhar massa muscular. Mas todo mundo precisa fazer musculação, ainda mais no processo de perda de peso. Então hoje a discussão em relação ao funcionamento metabólico é: o HIIT é melhor do que a musculação? O aeróbio longo, ou o HIIT, ou a musculação, o que é melhor? Tanto faz, desde que você faça aeróbio e musculação. Você pode fazer ele em HIIT, em 2 momentos separados, mas para emagrecer você precisa ter as 2 coisas funcionando. É mais interessante a alta intensidade sempre do que um aeróbio longo, mas os 2 geram adaptações metabólicas para o processo de emagrecimento acontecer. E nessa coisa que você falou agora de ficar grande... Então, primeiro vamos só fechar aquela primeira parte. Então, emagrecer já viu, 3 horas de atividade pelo menos por semana, pelo menos, e comer comida de verdade. Cortar o junk. Cortar o junk, açúcar, fritura. Dormir e acabou. Se você consegue dormir, treinar e comer, você vai emagrecer. Você vai emagrecer. Ele garante. Garanto. Depois me conta. Agora, uma pessoa que quer crescer, né? Você falou aí há 2 anos e tal. Terapia de reposição hormonal. Assim todo mundo cresce. Mas pode crescer também meio estranho, né? Porque você comer um monte de besteira, você vai crescer. Como é que a gente sabe a hora certa de usar, né, essa terapia a favor da saúde? Cara, isso é um tema que eu mais gosto de falar. A gente poderia conversar aqui horas sobre isso, né? Mas existe uma diferença muito grande entre o que é reposição e terapêutico e o que é estético. E esse conceito da definição da barreira do estético e o uso de esteroide anabolizante é um ponto ético à parte, que é a minha briga hoje na rede social. Mas o que a gente tem que entender? Existem quem precisa, e quais são as indicações clínicas incontestáveis, respaldadas na literatura médica, do uso de qualquer esteroide anabolizante? A perda de massa muscular no idoso, a osteoporose na idosa, na menopausa ou no idoso, a gente tem menopausa também. A gente tem trabalho muito importante, por exemplo, do uso da oxandrolona. Não né, mas quando eu falo trabalho, são evidências robustas. É estudo randomizado controlado, pareado, que foi revisto por pares médicos, publicados em grandes revistas, mostrando o benefício da oxandrolona em criança queimada. De 0 anos a 18. Uma criança de 4 meses usando oxandrolona para recuperar a massa muscular após queimadura. Uau. Em paciente com HIV. Então, o uso terapêutico ele está na literatura médica. O surgimento dessas drogas foi com um fim terapêutico e o resultado das drogas, qual é? Ganho de massa muscular. O resultado estético atraiu. O estético atraiu o uso abusivo e o médico, em um determinado momento, ele abandonou isso. E ao abandonar, ele começou a ser tomado por desconhecidos, leigos, pessoas que acham que sabem e nunca se depararam com uma complicação relacionada, e a prescrição inadequada começou a surgir, o uso de droga veterinária, o uso de droga underground, que o cara compra através de traficante de droga, não compra através de receita médica, e o caos se instaura. E aí mancha a imagem de uma substância que tem um respaldo científico, um respaldo terapêutico inquestionável. E o objetivo mais importante hoje é tentar resgatar esse uso terapêutico para a realidade médica. E aí, qual é o conceito mais importante relacionado a isso? Quando a gente tem um respaldo na literatura mostrando uma evidência científica que me dá segurança do uso numa criança de 4 meses, que eu não vou virilizar essa criança, ela não vai ter pelo, puberdade precoce, se eu pego essa mesma dose e jogo numa mulher saudável, jovem, qual é a única premissa que eu tenho? Eu não estou fazendo merda. Só que qual é a diferença? A dose.
A diferença do remédio para o veneno é a dose. Então, eu digo categoricamente um ponto que é o ponto que gera mais atrito hoje, mas as pessoas elas entendem. O risco de morte de uma cirurgia plástica, e eu digo como anestesista, de uma falha de intubação, de uma reação anafilática, ela varia de 1 a 3% de morrer. O risco de um efeito colateral relacionado a uma dose terapêutica ou de um esteroide anabolizante é menor do que 1%. Por que a gente tem, no Brasil, o país que mais faz cirurgia plástica do mundo, em criança e em adolescente, a gente não tem nenhum tipo de crítica relacionada a isso, mas quando a gente usa a possibilidade do uso estético do esteroide para fim estético, vira uma bomba e você tem posicionamento de sociedade dizendo que bomba tô fora, bomba mata, bomba faz não sei o quê. Então você é a favor Total, do uso estético. eu sou a favor do uso racional. E esse é o ponto. O uso racional é o quê? Não é, então, isso que eu te uma panaceia. Mas não vamos primeiro assim, quando que a pessoa sabe que ela tem que, tirando o estético, né? Como é que ela sabe que ela tem que usar? Exame de sangue. Exame de sangue quando há necessidade de reposição. Então, ou a mulher está na menopausa, ou o homem ele tem um hipogonadismo, que é esse caso. Ou ele está obeso e a testosterona está baixa, ou ele é mais velho, a testosterona ficou mais baixa, ele tem sintoma. O homem precisa ter sintomas. Tá. Ele tem que ter distúrbio sexual, distúrbio de ereção, perda de ereção matinal, ele tem que ter prejuízo da libido, cansaço crônico, ganho de peso. Estão ouvindo, né, meninos? Diretor. tem que descontrair. A mulher, ela não, entra mas no a menopausa. mulher não é só menopausa. Por exemplo, o meu... A sarcopenia, que aí entra um ponto. Aquele negócio de quando a testosterona está baixa no exame de sangue. Então, isso é o quê? na mulher, a testosterona, isso que é o ponto que eu mais bato na rede social. O exame de sangue para dosar a testosterona na mulher, ele não serve. Porque ele não tem acurácia. O exame de sangue ele foi feito para dosar a testosterona de homem. Então, o kit que a gente usa para dosar a testosterona no exame de sangue, ele não tem acurácia para ver valores abaixo do mínimo masculino. Então, a queixa de reposição... Por isso que fica sempre baixo. Exato, e é normal. E o outro ponto qual é? Da mesma forma que o ciclo menstrual feminino ele é cíclico, a mulher produz estradiol e o pico de estradiol acontece no momento da ovulação, a progesterona é produzida depois que ela produz o corpo lúteo. Cada dia do ciclo hormonal da mulher ela tem um padrão hormonal diferente. A testosterona ela segue esse mesmo princípio. Porque no ovário da mulher, o que é produzido diretamente é testosterona e progesterona. O estradiol, que é o hormônio mais importante da mulher, ele é secundário a uma aromatização da testosterona. É a testosterona que é convertida em estradiol. Então, precisa ter uma equiparação entre o estradiol e a testosterona da mulher em cada momento do ciclo. Então, se você está no início do ciclo e dosou, ela vai estar baixa, porque o estradiol está baixo. Se você está no período da ovulação, a mulher ovulou, o estradiol está alto e a testosterona vai estar alta, o que justifica o aumento da libido da mulher no ciclo. Quando eu sei que eu estou ovulando, que a minha libido aumenta. É essa a justificativa. Então, a mulher vai ser quando está na menopausa, aí, o que é ser? É a síndrome de insuficiência androgênica ou a sarcopenia. Sarcopenia, que é a perda patológica de massa muscular, que é ou a mulher que está no processo de envelhecimento e ela vai perdendo progressivamente a massa muscular, ou ela tem uma doença que causa isso, e várias doenças causam, doenças inflamatórias, doenças crônicas, câncer, doenças autoimunes e os erros alimentares. A restrição calórica crônica na mulher, e isso é um ponto importante, quando a gente fala que o processo de perda de peso é física, ele é físico até aqui. Porque se ele fosse 100% físico, quem vive abaixo da linha da miséria vira gás, ia sublimar. Não ia desintegrar. Então, existem limitadores metabólicos que freiam o processo para ele não acontecer. Então, por que quanto mais restrição é pior? Porque você não perde gordura, você perde massa muscular junto. Então, o processo de emagrecer não é só o peso que mudar, é a composição corporal que precisa mudar. Se você começa a fazer muita restrição, no primeiro momento você até perde gordura. Mas depois, para tentar parar o processo, o teu corpo ele começa a usar a massa muscular como fonte de energia para brecar e reduzir o teu metabolismo. O que eu mais ouço hoje no consultório depois do 30 o metabolismo não é o mesmo. Eu sempre falo, não é o metabolismo não é o mesmo. É o que você fez com o teu metabolismo até agora. Se você vem fazendo várias restrições e vários processos de reganho de peso, acaba com o metabolismo. Bom, os motivos, né, para se usar hormônio, né, sendo terapia de reposição hormonal, então, esses são clínicos ali. Exato. E tal, tem que ir no médico. Tem que ir no médico para ver. Mas para usar para fins estéticos, que a gente sabe, né, que muita gente também gosta, todo mundo quer estar se sentindo bem,
Também tem que ter um acompanhamento Tem médico. que ter. E é o que eu falo. Eu nunca vou chegar para nenhum paciente no consultório e dizer você precisa usar para resultado estético. O meu papel como médico, e isso é quebrar um paradigma. Eu divido a responsabilidade. Eu chego, os efeitos colaterais são esses, é isso que realmente pode acontecer. Eu acho que você não precisa. Então isso que eu ia te falar, você fala não. Eu falo não para todo mundo. Mas o que eu falo? O meu papel, eu sei que se eu falar não para determinadas pessoas, ela vai sair do meu consultório e vai na esquina comprar um esteroide anabolizante e vai usar. Que é melhor, na verdade, usar. Eu falo, deixa eu te orientar, eu acho que você não precisa. Mas você quer usar? Quero. Eu entendi todos os riscos. Quais são os riscos? O homem tem risco de infertilidade. E o risco de fertilidade masculina, ele é real. É difícil, às vezes, você recuperar a função de produção de espermatozoide no homem. Muito difícil. É o que me dá mais trabalho no consultório hoje. Olha, mas dá para recuperar? Um dá. monte de homem usa. Um monte de homem usa e tem um monte de homem infértil por conta disso. Mas se usar com acompanhamento na dose correta... Mesmo assim acontece, mesmo na reposição. Mesmo na reposição. O que acontece que a gente consegue determinar é o risco cardiovascular. O risco cardiovascular ele é inerente. Usou, você vai ter uma toxicidade cardíaca direta do uso dos esteroides. Isso é reversível. Que é isso? O coração ele é um músculo e é onde tem maior densidade de receptor para o hormônio. Então, você está usando para ganhar massa muscular na coxa, na perna, na bunda, no braço, mas o teu coração também vai ter. O coração é um músculo. E ele sofre um processo que a gente chama de remodelamento. Só que esse remodelamento é silencioso. Em algumas técnicas de uso de ecocardiograma hoje, a gente consegue detectar essas alterações de forma precoce. E quando você vê uma alteração precoce acontecendo e você para de usar, reduz a dose ou trata, você zera. Ele volta para estaca zero. Se você tem uma pessoa que usa uma dose abusiva, um atleta ou um cara que usa uma dose abusiva, eu vejo isso no consultório. O convencimento da minimização do risco dele reduzir a dose e eu tratar, eu reduzo, eu trago ele de volta para a normalidade. E o que mais acontece é isso, aquele cara enorme que fazia 26 repetições de agachamento nas costas com 200 quilos de cada lado, ele chega para você e fala, cara, a minha capacidade de treinar reduziu. Eu fazia 26 repetições, 4 séries, hoje eu faço 6 séries de 10, eu fico cansado. O que ele faz? Ele aumenta a dose do esteroide, ou seja, ele está retroalimentando o processo. É quando ele vem para mim e eu organizo ele, mostro o risco, reduzo o esteroide e trato, ele com menos dose, ele volta a ter o mesmo desempenho que ele tinha. Ele me acha Deus. Eu falo para ele, cara, não sou eu só trouxe você só acreditou no que eu preciso mostrar para você. Que não é quanto mais droga, melhor. É a menor quantidade possível para ter o menor efeito. O efeito sempre vai existir. Eu tenho que contrabalançar esse efeito. Isso em homens. Em mulher, a gente tem um agravante da estética. Não, então, os homens te procuram mais porque querem crescer. Sempre, todo mundo. E mulher? A mulher ela quer definir, secar e algumas querem crescer. E elas acham que o esteroide, às vezes, vai fazer com que isso aconteça. Mas na mulher, invariavelmente, o erro está sempre na alimentação. Só que qual é o problema da mulher? Além do risco cardiovascular que tem, e esse risco cardiovascular na mulher é um pouco menor, porque raramente uma mulher vai usar 200 miligramas de testosterona por semana, como o homem usa. A mulher ela vem trabalhando com doses pequenas. Essas doses pequenas elas têm risco infinitamente menores. Mas qual é o risco que a mulher sempre vai ter? A gente acha que a mulher vai ter infertilidade, não vou conseguir ter filho, eu vou ter câncer. Isso não existe. Não existe mesmo. Isso a gente tem na literatura mostrando. Se a mulher tem um câncer de mama e ela usa testosterona, pode ser que ela piore o câncer, ela tenha uma evolução mais rápida, porque a testosterona vira estradiol. Mas o risco real que ela tem é um risco antiestético. E é a regra que eu falo do copinho de café e da canequinha. Você pode ter uma caneca de café que cabe 500 ml. E a outra pessoa tem um copinho de café que cabe 50. Se eu uso 80 ml para você e 80 ml para ela, para você sobra e você não tem efeito colateral nenhum. Para essa que transborda e entope ela de efeito colateral, mesmo sendo uma dose pequenininha de café, que para ela não tolerou. Então, a acne e a queda de cabelo, elas são filtradas nesse início. Mas só sabe usando. A gente consegue prever no exame com a história prévia. Se eu ver na história prévia que a mulher ela teve... Na adolescência, ela já usou Roacutan. Se durante o ciclo menstrual ela tem piora da acne, se ela tem mais queda de cabelo, é um alerta para mim. Eu falo assim, cara, eu tenho que me prever. Eu tenho que tentar evitar alguma coisa que vai acontecer. Mas isso é uma predisposição genética. E a gente sabe que, além dessa predisposição genética, se essa canecona aqui de 500 ml eu botar 600, também vai transbordar. Então, além da questão da predisposição genética, tem a limitação de dose. Então, a mulher é muito mais delicada para a gente poder tratar. Por quê?
Primeiro, a mulher ela não tem tanto androgênico, ela não tem tanto hormônio masculino. Então, o pouquinho que você jogar na mulher vai dar um baita de um resultado. Eu tenho atleta que vai para o palco usando dose de oxandrolona que me sacaneiam, que o coach dela, que era o cara que manjava tudo que não é nada, ele não é nem médico, normalmente é farmacêutico, alguma coisa dessa, não sabe nada de medicina, e ele chega e fala assim, essa dose não vai dar nada. E ela tem um resultado melhor do que ela tinha usando 1 kg de testosterona ou 200 mg de droga underground, usando 10 mg de oxandrolona, que é uma dose já considerada abusiva. É acima do limite terapêutico. Mas por que isso acontece? Porque não é quanto mais droga, melhor. O hormônio ele é um potencializador do que ela está fazendo. Então, ela treina bem, ela tem disciplina, ela come bem, ela tem paciência. E ela vai colher o resultado disso a longo prazo. E aí, com o longo prazo, ela constrói um shape que ela quiser. Mas precisa ter disciplina e paciência. E aquela coisa da voz mudar, hein? Que hormônio é esse? É aquele da canequinha. Quando a caneca de 500 ml ultrapassa, mesmo que você tenha 500. Então, o excesso... Não volta, né? Não volta. A primeira mudança do excesso, que é a virilização... Mas então, o que dorme e acorda com a voz diferente? Não, vai acontecendo aos poucos, só que você não percebe. Nem quem vive com você percebe. Porque, Jura? Mas eu percebo todo mundo na rua. Depois de um tempo. Normalmente você não convive com ela, né? Então, quando você tem aquela exposição crônica todo dia, você não percebe a alteração da voz. Mas se você ficar sem ver ela uma vez na semana, você vê a pessoa uma vez na semana, Mas, você tipo, já percebe. pelo, acne, tudo é Pelo, reversível. acne, cabelo é reversível. A voz é reversível porque causa uma hipertrofia da corda vocal. A corda vocal espessa. E isso prejudica. Eu tenho muita paciente que é cantora gospel. Foi no médico, usou e ela não conseguiu nunca mais cantar. Então, por isso que tem que ter todo esse acompanhamento Muito e a dose cuidado. muito E milimetricamente mesmo em calculada. dose pequena, isso pode acontecer. Então, qual é o papel do médico real? Não é minimizar e dizer que não vai acontecer nada, que está de boa, que essa dose não é nada, vai acontecer. Pode acontecer. Na medicina, tudo pode acontecer. Você tem que agora, dizer quais são os riscos. Você falou, só voltando, porque isso me chamou a atenção, da testosterona, né, em doses mesmo pequenas na mulher, pode a questão do câncer de mama. Isso. Porque ela vira o quê? A fisiopatologia do câncer de mama, isso até é bom para a gente abrir outro parênteses, né, que é a questão da segurança da reposição hormonal na mulher, na menopausa também. Por isso que eu A testosterona ela é aromatizada, ela vira estradiol. Então, o risco do câncer de mama... A gente teve um estudo chamado WHI. O WHI foi o maior estudo feito na medicina sobre reposição hormonal na mulher. Ele começou em 1995. 24 mil pacientes em vários locais do mundo foram acompanhadas fazendo reposição hormonal ao longo de anos para saber a segurança dessa reposição hormonal. O estudo foi interrompido em 2002. Ele tinha a previsão de acabar em 2005. Por quê? Detectou-se que houve um aumento do câncer de mama e um aumento de doença cardiovascular. Só que existe uma barreira muito grande entre interromper um estudo e fazer um alerta enorme desse, de você parar e dizer o seguinte, cara, deixa eu estudar e ver o que aconteceu aqui, porque aconteceu alguma coisa grave. Deixa eu tentar entender como o estudo foi desenhado e o que aconteceu. Esse estudo, ele quando surgiu, ele pichou e queimou a reposição hormonal e associou o quê? Câncer é igual a hormônio. Estradiol causa câncer de mama. E não é assim que funciona. A chance de câncer ela é da mulher. O hormônio o estradiol é o mesmo hormônio que você, mulher, produz. Então, não é um excesso de hormônio que vai fazer com que você tenha. É uma predisposição genética sua. Você não vai desenvolver, mas não se vai você desenvolver. já tiver, Exatamente. ele pode ser alimentado. Exatamente. Tipo, se você já rápido. tem aquela genética, ele vai fazer com que isso aconteça. Então, a segurança da reposição hormonal ela existe na mulher, de usar o estradiol, desde que eu cerque de riscos e avalie os riscos genéticos dela. Então, se essa mulher ela chega para mim e fala o seguinte, a minha irmã de primeiro grau teve um câncer de mama e a minha mãe teve um câncer de mama. O que eu vou fazer? Eu vou ver qual é a origem desse câncer de mama. Eu vou fazer uma pesquisa genética, dosar o BRCA1 e o BRCA2, que são os tipos de câncer que crescem com hormônio. Ela tem esses hormônios. O que eu vou fazer em segundo ponto? Eu vou ver a mama dela. Eu vou pedir um estudo da mama dela. Não tem nem nódulo da mama dela. Ela tem contraindicação a usar reposição? Não. Eu vou usar. Mas aí, em 6 meses, ela apareceu um nódulo 2, que é um nódulo benigno. Eu vou continuar usando? Não. Eu vou parar. Em 6 meses ela saiu de 0 nódulo para um nódulo 2, tem alguma coisa esquisita. Deixa eu parar e vou ver como é que isso vai se comportar. Então, o zelo e o acompanhamento é o que manda a medicina. E não assim, não é uma associação linear direta dizendo, usou, vai ter. Não é assim que acontece. Quando a gente usa a testosterona na mulher, e é muito comum na mulher na menopausa isso, a gente esquece que a testosterona, em homens e mulheres, ela é convertida em estradiol. E aí você começa a repor a mulher na menopausa. Usando só a testosterona, ela vira estradiol também.
E se você não faz a proteção do endométrio dela com uma progesterona, ou se você não tem o cuidado de avaliar a mama dela periodicamente, vai aparecer um câncer e você não vai saber. Vão culpar quem? Foi a testosterona. Não foi a testosterona. Foi a má indicação clínica, foi a ausência de acompanhamento. O hormônio em si não causa diretamente. Agora, para fins estéticos, qual o hormônio que mais surte efeito na mulher? O que menos causa efeito colateral... Não, que surte efeito positivo, que menos causa efeito colateral é a oxandrolona, isso é indiscutível. E que não tem mais vira respaldo. estradiol? Não vira estradiol, porque ela não é testosterona. Ela é um DHT. Então, dentre todas as drogas hormonais, a gente classifica essas drogas em características androgênicas e anabólicas. Drogas com características mais masculinas e drogas com características mais de ganho de massa muscular. As drogas androgênicas, a gente parte como 0, a mãe de todas, que é a testosterona. Então, a gente considera como 1, a mais androgênica, a mais anabólica, ou o ponto 0, a testosterona. A oxandrolona ela é mais anabólica, miligrama por miligrama, do que a testosterona. Mas ela é menos androgênica. Então, a chance de eu virilizar uma mulher é muito melhor, é muito menor. Por isso que a gente usa nos estudos, são 134 estudos randomizados controlados só sobre oxandrolona. Mulheres, idosos, jovens, criança, queimado, HIV, câncer. Por que usa oxandrolona em uma criança de 4 meses? Porque a chance de virilização e de masculinização é menor. Então, para a mulher, oxandrolona não muda. É a melhor. Não muda. A mulher não deve usar nunca testosterona para resultado estético. Por quê? A testosterona é uma faca de 2 gumes, ao mesmo tempo que ela causa um efeito anabólico positivo, ela causa um efeito virilizante. Então, o engrossamento da voz, a queda de cabelo, acne, aumento de clitóris, é tudo relacionado a excesso androgênico. Então, quando você usa, isso significa que a mulher não deve usar testosterona? Não, a testosterona da mulher tem indicação em 2 situações. E o diagnóstico não é laboratorial, é clínico. Quais são? É a síndrome de insuficiência androgênica, que é uma síndrome que acontece na mulher na menopausa, que tem critérios diagnósticos específicos, chamados critérios de Princeton. É fadiga crônica, cansaço, indisposição, alteração de memória, perda de massa muscular, rarefação de pelo pubiano, tudo isso são critérios diagnósticos. Mas isso é na menopausa? Pode ser na menopausa, pode não ser. Tá. E o que a gente chama de desejo sexual hipoativo. E esse talvez seja o ponto mais polêmico. Muita gente confunde libido e desejo sexual. São coisas totalmente diferentes. A libido na mulher é multifatorial. Eu sempre brinco dizendo que a mulher é como se fosse um painel de avião. Para ela ter libido e desejo, ela precisa que todos aqueles botõezinhos do avião estejam funcionando. Não é uma coisa mecânica. O homem juntou Y e X e acabou a libido. Pode estar pobre, sem dente, desdentado, na rua, na sarjeta, ele vai querer ter sexo. A mulher não. A mulher tem que ter autoestima boa, libido, casa, família, trabalho, tudo tem que estar organizado para poder pensar naquilo, para aquilo poder acontecer. A libido é multifatorial e envolve essas alterações todas. O desejo sexual é uma caracterização de uma patologia, ela tem CID. E para a gente determinar a diferença desse desejo sexual, precisa ter ausência de orgasmo, perda de lubrificação vaginal, incapacidade de excitação. Aí a testosterona ela tem efeito. E aí usa também a testosterona? Aí a gente usa a testosterona, mas nunca, em hipótese alguma, injetável na mulher. O uso de testosterona injetável na mulher é má prática médica. Porque você não controla a distribuição da testosterona. Então, quando a gente faz uma injeção de testo injetável, ele tem uma biodisponibilidade alta, ou seja, em pouco tempo ela atinge um pico muito alto. Ao atingir um pico muito alto, é dose independente. Eu fiz uma elevação súbita num ambiente que não está acostumado a receber um aporte androgênico maior, um aporte androgênico absurdamente alto. Os colaterais sempre vão existir. E aí a mulher acaba se entupindo. Então, o uso de testosterona na mulher ele só pode ser feito de 3 formas. Oral, e ele não é tão recomendado. Você pode usar metiltestosterona e um deselato, o gel transdérmico e o implante. Cada um tem vantagens e desvantagens. A única via, que é uma via que está cada vez mais proscrita, é a via oral, porque talvez a biodisponibilidade não seja maior, a toxicidade é um pouco maior e a gente não usa. Então você fica com o gel e o implante, que são vias label, são vias totalmente aceitas para a reposição da mulher. E esteticamente para o homem, o melhor uso é de testosterona? O melhor uso de testosterona. E no homem eu sempre falo o seguinte, para a mulher também, nunca drogas underground. A gente ouve muito falar sobre trembolona, masteron, são drogas de uso veterinário, que não tem estudo em humano. Você não sabe o que aquilo vai causar. Além de ser comprado de um fornecedor, a resposta de todo mundo é a mesma. Não, mas eu conheço a fonte.
tem o QR Code, é original. Eu falei, cara, é mole falsificar um QR Code hoje. Se eu chegar na internet hoje e imprimir um QR Code e colar na caixinha, eu vou dizer que tem QR Code. Mas por que o pessoal compra assim? Porque é mais barato, em tese? É mais barato, em tese, mas tem a questão da romantização do uso, porque eles veem o atleta usando, eles têm um relato do cara usar, eles vão no fórum da internet, que é o local onde tem mais informação, infelizmente. Se o cara vai no consultório médico hoje, ele não tem informação. Dependendo do médico que ele for, ele não tem informação. Ele afasta. Mas o atleta usa essa droga que não pode? Usa. A gente tem convencido cada vez mais os atletas a não usar. Mas eles usam. A trembolona, por exemplo, ela causa alteração que a gente vê que não são alterações comprovadas, comportamentais, definitivas, cognitivas. E uma pessoa consegue um shape de atleta, que é assim que vocês falam, sem usar essas drogas que não tem estudos. Com toda a certeza do mundo. Mas qual é a questão? É a romantização dizendo que a droga ela é melhor, que aquilo é melhor, e não é. Cada vez mais a gente vê que os atletas pró, eles têm usado cada vez menos esses venenos e indo cada vez mais para a busca médica. Porque eles veem, ano passado a gente teve a morte de 6 atletas de card pró. Os caras profissionais do mundo morreram. Todo mundo fica com medo, mas o que está acontecendo? Nunca morreu tanto atleta de bodybuilder como tem morrido hoje. Exatamente. Não tem estudo em humano, isso não tem estudo em humano. São os fragmentos de GH, trembolona, de anabol, todas essas drogas que você não consegue achar numa farmácia de manipulação ou numa drogaria, não é para usar. Gente, nada, né, vale a saúde. Estética, exatamente, ficar bonita se você não vai ter saúde, porque você pode ficar um dia bonito e pá, cai duro ali, tem um piripaque. Mas sabe o que eu vejo? É a romantização do uso, exatamente isso. Quando você fala para o paciente, inclusive hoje eu briguei com o paciente isso, ele veio para mim na primeira consulta e estava tomando todos os esteroides do mundo que você possa imaginar. E estava pelo menos... Nada. Esse é o problema. Eles não têm resultado. Eles querem usar o que o atleta usa, mas eles não fazem o que o atleta faz. Claro. Óbvio que não. Aí tem um resultado medíocre, mas ele se entope de efeito colateral para que isso aconteça. E eu falo para ele o seguinte, o exemplo que eu uso é o seguinte, se você estivesse tomando um antibiótico, você estaria bebendo álcool? Não, porque o álcool corta efeito antibiótico. Eu falei, por que merda então você está tomando álcool e enchendo a cara de esteroide underground, de uso veterinário? Você acha que vai acontecer o quê com você? Por que você respeita o antibiótico, mas não respeita o esteroide? Então existe isso, o cara não respeita o esteroide porque ele foi banalizado. E a banalização do uso se deve à falta de acompanhamento médico e o fato de existe um gap na medicina da década de 80 até agora, onde o esteroide ele foi abandonado pelo meio médico. Nenhum médico deu sequência em estudo, nenhum médico se comprometeu a estudar, a entender mais aquilo. E o fato de ter aberto essa lacuna de abandono médico, ela foi ocupada. E ocupada por quem? Por leigo. E o leigo, depois, ele começa a replicar, ele se acha técnico, se acha capaz de julgar, porque ele vive aquilo. Ele fala assim, mas eu sei que isso aqui vive porque eu uso em minha vida inteira e nunca aconteceu nada. Mas ele não entende que o preço não paga agora. Ele vai pagar o preço depois no futuro. E aí, quando acontece a besteira, ele se arrepende. Mas quando se arrepende, já é tarde demais. E nada disso, né, vale se você não tiver um estilo de vida regrado, enfim, saudável, comer bem e treinar diariamente. Não vale. E essa romantização é muito frequente. Eu dei aula num curso de médicos recentemente para implantes hormonais. Isso aconteceu com uma médica, que era um curso para fazer implante e os próprios cobaias eram os próprios médicos. E aí a médica ela chegou e falou o seguinte, ela era um caso clínico, né, que era o caso clínico dela, ela tinha, sei lá, 32 anos, 1,68 m, 50 quilos. Ela já estava usando estanazolol injetável, implante de gestrinona, gel de testosterona e usando Ozempic 1 mg semana. Ela treinava 3 vezes na semana. Era o quê? Um robô já? Robô. Não era nada. Ela estava com um shape horroroso, magra. Mentira, com tudo? Juro. Por quê? Porque não é isso que causa o resultado. E as pessoas não entendem isso. E ela não comia bem, não treinava? Usava o Ozempic e treinava 3 vezes na semana. O Ozempic fazia ela comer quase nada? Nada. Então ela não tem nada. Qual o papel do esteroide? As pessoas romantizam muito isso. Mas qual é o mecanismo de ação dele? O esteroide, para ele funcionar, ele precisa se ligar no receptor androgênico e dentro da célula ele faz tudo que vai acontecer. Ele aumenta a retenção de glicogênio no músculo. O que é isso? Ele guarda mais carboidrato no músculo para você poder ter força, para você poder treinar. Ele aumenta a retenção de nitrogênio no músculo para fazer com que você aumente a síntese muscular. Ele aumenta a força, diminui o tempo de recuperação muscular e aumenta a sinalização para você proliferar a célula muscular. Ou seja, o que ele te dá? A arma para você fazer a dieta e o treino e você ter resultado com isso. Se você não treina e você não faz dieta, o resultado que você vai ter é ridículo, porque você começa a pensar como o leigo pensa. Estou usando uma dose pequenininha, não deu resultado, ele não vai corrigir a dieta e o treino. Ele vai fazer o quê? Eu vou aumentar a dose. Vou usar mais.
Vou aumentar a dose, vou fazer com que isso aconteça mais. E os colaterais acabam acontecendo exatamente nesse ponto. Por quê? O ponto importante não é o quanto mais você vai usar, é quanto mais você vai fazer. Um dos poucos trabalhos randomizados controlados que a gente tem na literatura médica, mostrando que você conseguiu usar e conseguir ser aprovado por um comitê de ética médica o uso de testosterona suprafisiológica em homens saudáveis é de um artigo de uma revista que talvez seja a maior revista médica do mundo, o New England, de 96, com um dos maiores autores do mundo, que é o Bassin. Ele conseguiu usar a testosterona suprafisiológica, randomizar um estudo apoiado pela Mayo Clinic, que é um dos maiores hospitais do mundo, onde ele pegou voluntários e dividiu esses voluntários em esse grupo aqui vai treinar e não vai fazer dieta, esse grupo aqui vai usar a testosterona e não vai fazer dieta e não vai ter orientação de treino. Dentro desse grupo, ele vai dividir usuário de testosterona e não usuário de testosterona. O cara não treina e não faz dieta. No outro grupo, vai usar a testosterona, não vai usar a testosterona, mas vai treinar e fazer dieta. Nesse grupo, ele foi crescendo as doses. Ele chegou a 600 miligramas de testosterona por semana. É 6 vezes o limite fisiológico. 6 vezes o limite fisiológico. E o que ele viu? Em quem não treina e não come, mesmo sem a dieta e o treino, houve ganho de massa muscular. Uma média de 3 quilos de massa muscular em 10 semanas. No cara que treina e come, foram 13 quilos de média de massa muscular por semana. 3 quilos de massa muscular em 10 semanas, qualquer um aqui treinando e fazendo dieta consegue fazer. Se você se dedicar e fizer dieta e treino, você vai ter esse resultado. Não vale a pena. Então, ele se submeteu a um risco altíssimo, toxicidade cardíaca, infertilidade, risco de lesão, risco de um monte de coisa, para ele ter um resultado ridículo que não é sustentável, porque quando ele parar de usar, ele vai perder tudo. Agora, esse cara que treinou, que comeu e usou, ele se motivou. Ele viu um resultado, ele teve esforço. Quando ele parar de usar, ele vai ganhar, ele vai continuar mantendo alguma coisa, mesmo que ele faça TPC, que ele perca um pouquinho, que ele vai fazer alguma coisa, ele vai continuar ganhando alguma coisa. Esse é o ponto. E parar, qual é a hora de parar, então? Tipo, para fins estéticos, uma mulher, assim, começou a usar e um cara, quando que sabe que tá ok? É quando a pessoa se olha e acha que tá ok, né? O exame tá ok também, não dá nenhuma alteração no exame de sangue. E quando para, fica ainda com o corpo que conquistou? Na mulher, na maior parte das vezes, sim. Porque a mulher, raramente ela vai atingir um estado suprafisiológico difícil dela conseguir manter sem usar, né? A mulher ela tem uma melhora, ela fica sempre com medo. A mulher é muito mais sábia e sapiente do que o homem. O homem é suicida em potencial, sempre. E a mulher ela fica com medo, ela fala assim, cara, tô bem, não quero usar tanto, deixa eu ficar aqui. Beleza, não quero usar mais por hora. Ela para de usar um tempo. E é o certo também, é o certo. Parar. Tá. O certo é sempre parar. E esse é o dilema do homem, que é a briga hoje. Faz TPC ou Blast and Cruise, que é você parar, descansar, recuperar a tua função testicular, porque o homem, quando usa, diferente da mulher, ele inibe o testículo atrofia. Ele para de produzir testosterona no espermatozoide. E aí, quando ele volta, ele para de usar, o testículo está inibido ainda. E às vezes demora 8 semanas para ele voltar a funcionar. E aí, se você não tem o suporte médico nessa fase para auxiliar essa recuperação e encurtar o tempo, o cara chafurda na lama e no meio do caminho ele faz o quê? Estou muito mal, minha libido está péssimo, vou voltar a usar. Ele entra no uso crônico abusivo, que é o tal do Blast and Cruise. O que é Blast and Cruise? Ele, durante um tempo, ele faz um blast, que é uma dose absurdamente alta, mas ele nunca para de usar. Ele entra no cruise. Que o cruise é o quê? Ele reduz a dose, mas ele continua suprafisiológico. Esse vai morrer. Esse é o que vai estar erradíssimo. Mas o que esses caras pensam? Para manter um shape de 140 quilos de massa muscular, ele não tem outra alternativa. Ele só consegue manter isso, é o atleta. As pessoas querem sempre a via mais fácil, né? E o mais fácil. O correto qual é? Você vai usar, você vai pausar, você vai recuperar a função testicular, você vai checar a tua saúde. Espermograma, ecocardiograma, ver se está tudo bem, e aí você vai decidir de novo se vale a pena você usar de novo ou não. E na maior parte das vezes, o cara ele desiste de usar, porque ele vai ver que foi difícil para ele conseguir fazer aquilo, demorou para recuperar a função testicular, ele deu um perrengue ali para ele e fala assim, cara, não quero passar por aquilo ali de novo. Ou então, correu tudo bem, ele vai tentar fazer o uso de novo. Mas é fundamental ter essa pausa em homens e mulheres que a gente chama de período de washout. Eu tenho que dar uma lavada, eu tenho que dar uma pausa, para dar um descanso, fazer o seguinte, beleza. Deixa eu dar uma respirada aqui para o meu corpo voltar para o fisiológico e depois eu vejo se eu quero usar de novo. E seguindo com a atividade física, nunca comendo parar. bem, exatamente. Você vai manter o que você conquistou. E isso acontece, muita gente que faz o Blast and Cruise fala isso. Mas se eu fizer o Blast and Cruise, eu vou perder tudo que eu ganhei. Não vai. O que acaba acontecendo? A desmotivação do uso, o cara estava usando. Está lá com recuperação monstra, a força de 400 cavalos. Quando ele para de usar, a força cai. E ele não tem mais a motivação, porque quando ele para de usar, o objetivo dele já foi atingido.
Carnaval, o Réveillon, o shape do Réveillon, não sei o que, ele desmotiva. Quando ele desmotiva, As pessoas têm essa ladeira abaixo. Aí tudo que ele ganhou, ele perde. Aí fala assim, não, mas a TPC me fez perder tudo. Não foi a TPC que fez perder tudo, foi a desmotivação do uso que fez. Se você faz uma TPC e você mantém a capacidade de treino, mantém a tua alimentação e isso gera um foco, não perde. Você perde se você atingir um limite suprafisiológico. Sim. E aí você vai perder. O cara tem 140 quilos. Se ele parar de usar, ele vai pesar 140 quilos? Não, ele vai emagrecer, ele vai pesar 100. Ele vai perder 40 quilos de massa muscular. Da mesma forma que se o cara é forte demais, ele vai perder estética um pouco, mas ele vai perder tudo? Não, não vai. É possível manter e é saudável manter. Existem algumas drogas na mulher, como a oxandrolona, que a gente tem respaldo do uso longo. A gente tem alguns estudos em homens e mulheres com HIV do uso de até com follow-up longo de 5 anos, mostrando a segurança do uso da oxandrolona. Que não tem dano, não tem risco, né? Não tem problema. Dá para usar durante 5 anos. Agora, precisa usar durante 5 anos? Não. A gente não falou de... Não, pode falar. Existe uma barreira muito grande entre o precisa e o pode. O pode. Agora, quanto mais tempo você vai ter risco. E o GH? GH é um mito. Um mito. O GH isolado, a gente tem também muito trabalho na literatura, ele isolado, ele é igual a uma dieta moderadamente bem feita. Qual é o grande apelo do GH? É a associação do GH com algum esteroide. Ele potencializa. Então, se uma mulher está usando uma dose baixa de oxandrolona e ela usa o GH, o efeito é maior. O GH ele tem um efeito lipolítico, de queima de gordura. Então, quando você usa o GH e você usa alguma droga androgênica, esse efeito do GH potencializa o efeito do esteroide e o esteroide potencializa o efeito do GH. Então, de forma tem um efeito sinérgico. Esse efeito sinérgico é positivo. Mas vale a pena pelo custo? Não vale, porque para você ter um efeito sinérgico positivo, a dose do GH que você usa é alta. E os riscos do GH, apesar de serem pequenos, eles existem. Muita gente fala o seguinte, o GH dá câncer. De novo, ele não dá câncer. O GH é um fator de crescimento celular. Então, se você tem um câncer que está lá latente em você, que vai crescer, ele vai se desenvolver, mas ele está... A célula cancerígena ela vai crescer mais rápido, como qualquer outra célula. Sim. É só isso que acaba acontecendo. E o uso abusivo ele causa diabetes insípidos nefrogênico, um tipo de diabetes cerebral que você acaba causando, retenção, síndrome do túnel do carpo, dores articulares. É muito comum ter, por conta do GH, que ele causa crescimento, ele causa compressão nervosa, edema. Então, ele acaba causando outros tipos de alterações, que são alterações menores, mas que podem acontecer também relacionadas ao uso. Mas, de todos eles, o GH é o mais seguro? Mas é o que custa mais caro e que o benefício é longe, muito longe do que as pessoas acham que ele tem. Absurdamente longe do que as pessoas acham que ele tem. Mas quando ele somado com o esteroide ele tem um efeito maior, tem, sem dúvida que tem um efeito melhor. Gente, eu podia ficar conversando aqui até que foi uma aula. E olha que eu não estudei medicina. Temos que marcar mais. Vamos, Lu. Amei. Ai, que bom, cara. Bom, gente, eu entenderam adoro. então, ó. Dá para começar um jejum, comer bem, treinar pelo menos 3 horas por semana. Exato. Não deixa de fazer musculação. Não deixa de fazer musculação. E se for usar qualquer tipo de hormônio, tem que ir num médico capacitado para isso. Exato. Nada de comprar na academia ou usar o que o bodybuilder está usando, que nada vale nossa saúde, né? Não vale. E a orientação médica como é que fundamental. ele ficou? Saradão. E a mulher dele é saradona igual, tá? Só falo para vocês darem uma olhadinha na rede social deles. Beijo, obrigada, tá? Amei. Gente, ó, curte, comenta, compartilha, vale a pena. E, ó, faça como a doutora Fernanda Bessa, patrocina a gente que vai mandar bem. Beijo.